Olá, a partir dessa videoaula nós vamos falar sobre a transformada de Fourier. Como você sabe, na série de Fourier nós podemos pegar um sinal periódico, né, e converter ele numa soma de senoides e uma soma infinita, né? Só que acontece que isso acaba saindo muito chato, né, porque nós ficamos limitados apenas a sinais periódicos. E daí o que nós fazemos com sinais periódicos, por exemplo, esse sinal periódico aqui que eu desenhei? Então, a ideia que se teve, né, foi pegar esse sinal que não é periódico, que nós queremos representar a partir de uma soma de senoides, e transformar ele em um sinal periódico, porque o sinal periódico a gente consegue calcular. Então aqui você está vendo aqui que eu peguei esse sinal e eu deixei ele periódico, né? Ou seja, eu escolhi aqui um período, né, de forma que eles não vão se sobrepor, e ele está periódico. E daí desse sinal aqui nós podemos calcular uma série de Fourier desse sinal. Não faz diferença, né, da forma de calcular, se nós estamos calculando a série de Fourier desse sinal aqui que é periódico, ou se nós expandirmos um pouco esse sinal, por exemplo, colocando esse termo um pouco para cá, e essa função aqui um pouco mais para cá, e daí nós ainda conseguimos calcular a série de Fourier desse sinal aqui, conectando, né? Então a ideia da transformada de Fourier é você calcular um sinal periódico, só que você está calculando o sinal periódico com um período que vai tendendo ao infinito. Então eu gosto de pensar que isso é meio que uma forma de enganar a série de Fourier. Na transformada de Fourier nós ainda estamos meio que calculando uma série de Fourier, só que é uma série de Fourier que é com um período que tende ao infinito, que daí na prática acaba virando o sinal não periódico que nós queremos calcular. Então vamos dar uma olhada aqui como que é a fórmula da transformada de Fourier e comparar um pouco com a série de Fourier. Nós temos então aqui a nossa velha série de Fourier com a nossa fórmula dos coeficientes que nós já conhecemos, né, que é aquela integral. E aqui nós temos a nossa forma de descrever um sinal qualquer x de t como uma soma de termos da série de Fourier. Desse lado aqui já dá para reparar logo que nós temos aqui uma integral em vez de um somatório. Isso faz bastante sentido, né? Porque sempre que a gente tem algum limite assim de um somatório, que a gente acaba somando coisas infinitas, esse somatório eventualmente vira uma integral. E outra coisa que a gente repara aqui é que da série de Fourier para a transformada de Fourier, na hora de calcular os coeficientes, que na verdade esse x de ômega aqui, ele vai ser, digamos, o nosso coeficiente da nossa transformada de Fourier, na hora de calcular esse coeficiente, você consegue perceber já que é quase que a mesma coisa, né? Aqui nós tínhamos apenas uma integral em um período, né? Aqui era uma integral dentro do período do nosso sinal periódico, e aqui é uma integral de menos infinito até infinito. E é claro que vai ser de menos infinito até infinito, porque de certa forma nós estamos deixando os períodos infinitos. Mas fora isso, você consegue reparar que o x de t continua aqui dentro e que a exponencial continua aqui dentro, só que ela sofre uma certa modificação, né? Porque aqui desse lado nós tínhamos um jn ômega 0 e aqui nós só temos um j ômega. Porque você pode ver que antigamente aqui eram n ômega 0, ou seja, eram múltiplos da frequência fundamental. Aqui desse lado nós acabamos que não vamos ter direito a uma frequência fundamental. E daí o que vai acontecer é que nós vamos ter uma variável contínua ômega no lugar, que vai ser simplesmente uma frequência contínua. E essa frequência contínua ela vai surgir quando nós aplicarmos o limite. E outra diferença que a gente percebe é que na transformada de Fourier, esse 1 sobre t0 ele acaba sumindo. E nós vemos também várias semelhanças aqui nessa segunda fórmula aqui, que é da síntese do sinal. Você pode ver aqui que o somatório ele virou uma integral, né? Esse coeficiente aqui a gente não consegue entender agora sem a dedução matemática, esse 1 sobre 2π. Mas o importante aqui é que esse dn aqui, ele vira o x de ômega, né? O x de ômega. E aqui você pode ver que está acontecendo quase que a mesma coisa aqui com a exponencial. O sinal continua igual, só que esse n ômega 0, ele acaba virando um j ômega t. E uma coisa importante sobre notação agora é que nós nos referimos à transformada de Fourier simplesmente como esse x de ômega. Isso tem um pouco a ver com aquele vídeo que eu fiz sobre notações. Só que acontece que essa notação aqui ela é mais comumente usada para transformadas de Fourier. Nós vamos dizer que se nós temos aqui um sinal que ele está no tempo aqui e ele é um sinal
não periódico, nós vamos denotar que a transformada de Fourier dele vai ser um x de ômega. Ou seja, nós estamos passando de um domínio do tempo para um domínio da frequência. Outra anotação que é bem comum é usar aquele f bonitinho lá, que nós vamos então pegar aqui o f, né? O f de x de t, ou seja, um x minúsculo na função do tempo, e daí esse f ele vai representar justamente essa passagem para o domínio da frequência. Então aqui a gente fica com x maiúsculo de ômega. Outra coisa interessante de se analisar da passagem entre a série de Fourier e a transformada de Fourier é o que vai acontecer com os espectros. Então você se lembra, num espectro da série de Fourier, nós marcamos aqui no eixo das frequências angulares os múltiplos da frequência angular fundamental. Então aqui eu estou marcando esses múltiplos. E daí para cada um desses múltiplos e para o múltiplo zero, nós vamos ter um palitinho aqui que ele vai representar uma amplitude de senoide. E esse gráfico aqui, ele também é espelhado no eixo y, né? Agora, se nós pegássemos, por exemplo, um sinal que ele tem o dobro da frequência angular, nós teríamos então 2 vezes mais palitinhos, né? E daí o que ia acontecer era que esse sinal ele ia ter mais palitinhos aqui de uma forma mais densa. E se nós formos aumentando cada vez mais a frequência angular, menor vai ficando o espaço desses palitinhos. Até que a gente chega no caso limite, que é da transformada de Fourier, que esses palitinhos eles estão tão juntos que vai acabar ficando um espectro contínuo. Então, nos espectros de amplitude de transformadas de Fourier, nós vamos ter funções contínuas. Outra coisa aqui que eu não citei, que acontece quando nós vamos dobrando a frequência, se for sempre o mesmo sinal, essas amplitudes elas vão diminuindo, né? Então você poderia pensar aqui que no espectro de amplitude de uma transformada de Fourier nós teríamos sempre uma amplitude de zero. Bom, essa discussão sobre o que acontece com a amplitude dos palitinhos eu vou deixar mais para o futuro, quando nós formos calcular a transformada de Fourier de um sinal periódico. Aí você vai ver que essa transformada de Fourier desse sinal periódico vai ser uma sequência de impulsos. Mas isso eu vou deixar mais para outro vídeo. Por esse vídeo, por enquanto, eu só quero que você pegue essa intuição do que está acontecendo na transformada de Fourier, em que nós estamos fazendo um período tendendo ao infinito. E daí isso já explica de uma forma meio pobre ainda por que essas integrais vão surgir. Mas basicamente o que nós temos que lembrar é que a transformada de Fourier ela vai surgir a partir da série de Fourier, e que portanto essas fórmulas elas vão ser tão similares, que na verdade é que se nós aplicarmos um limite, essas fórmulas elas são exatamente a mesma coisa. Bom, mas então é isso por esse vídeo, até mais.